Bem, eu não sou potiguar, sou carioca, mas eu cheguei aqui com 13 para 14 anos. Minha infância foi bem tranquila, minha família é ótima. Eu entrei no teatro aos 16 e na dança aos 17. Então a minha formação é de teatro. Então eu vim já nessa trajetória de trabalhar com espetáculo desde os 16 anos. Em 87 eu participei de um show de calouros, que na época chamava-se show de calouros, onde as palavras também não eram drags, nós não éramos drags, não existia esse adjetivo, éramos atores transformistas. E eu participei em 87 num concurso, não ganhei, fiquei em segundo lugar. Mas aí estou trabalhando até hoje, com 33 anos de noite, nisso tudo eu vim com teatro, aí veio as boates, veio bares, veio eventos, veio evento corporativo, e tudo isso que engloba essa parte artística que hoje se denomina o artístico de drag queen, ser um ator drag queen. É muito importante falar que eu vim de uma família que sempre me apoiou em tudo que eu decidi na minha vida. Em tudo que eu conquistei, eles sempre estão do meu lado, me dando um apoio, me dando força para mim poder continuar e nunca desistir. Eu comecei assim, quadrilhas, a me montar desde pequenininho, eu aproveitava, né, que eu não era sumido, eu também não sabia o que era ser gay, o que era o mundo LGBTQIA+, que a gente não tem informação, então eu me aproveitava para ser o que eu gostava de ser quando era o São João. Então tinha as quadrilhas vice-versa, eu aproveitava, meu pai também se montava para dançar com minha mãe e eu aproveitava também para dançar. E aí foi indo e em 2017 comecei. Só que ainda eu não me considerava drag queen, eu só me considerava um transformista para Noite de São João. E eu vim de uma época que a gente participava de concurso de Miss, geralmente os meninos participavam de concurso de Miss e depois disso enveredavam pela carreira de ator transformista. E eu era bailarino de um espetáculo onde tinham 7, que a gente chamava vedettes, o que hoje seriam drag queens, eram vedettes, e tinham 7 transformistas e era um espetáculo que era quarta e sexta-feira, não, minto, quarta e sábado, e na quarta-feira nós fizemos e logo depois do espetáculo uma das transformistas teve um problema pessoal e disse que não ia mais participar. E era um espetáculo que era montado já com a edição das músicas tudo feita, com balé, com abertura, eram espetáculos longos, tipo de 40 minutos, 1 hora, e eles precisavam de uma pessoa para substituir e não podia modificar o espetáculo. Então eu só migrei do lugar de bailarino para o lugar de vedete. Como eu já me vestia de mulher por causa dos concursos de Miss, eu já tinha uma imagem que dava para vender o espetáculo. Mas aí eles precisavam de alguém que soubesse os esquetes de humor, que soubesse dos textos, que soubesse das músicas, porque nada seria mudado. Eu teria que fazer os números que a antiga fazia. Então foi assim que eu entrei nesse universo de show, que a gente chamava o teatro de bolso, que era realmente show, assim, era 1 hora, 40 minutos, que as pessoas ficavam assistindo o show, tinha sempre uma temática, ou falava sobre a França, ou era um show brasileiro que todo mundo fazia cantoras nacionais, tinha um número de abertura e um número de final, bem diferente de hoje, e dos stand-ups de hoje, que antigamente a gente chamava esquete de humor, que era feito geralmente com os humoristas do elenco. E na época a gente não tinha esses nomes femininos, todo mundo era tratado pelos nomes masculinos, não tinha essa história do que a gente chamou de plateia, de conversar com o cliente, nem nada. Era um espetáculo, como você chega no teatro hoje, assiste um espetáculo, termina, aplaude o elenco e terminou. Era nesses moldes. E daí veio se modernizando, eu fui migrando para outras coisas, fui entrando no mundo de boate, aí já fui trabalhando como apresentadora, como hostess, e assim eu fui desenvolvendo e tô esse ano fazendo 33 anos. Então, quando eu vim morar em Natal, eu nunca tinha visto uma drag queen ainda na minha frente, na minha vida. Na verdade, eu não sabia direito o que era também ser uma drag queen ou ser um ator transformista.
Eu não tinha esse conhecimento, nenhuma referência, a não ser poucas que eu via na televisão. Então eu acho que 2013, que foi quando eu vim morar em Natal, até 2014, eu ainda não sabia o que era uma drag queen de verdade. Não sabia. Não tinha visto ainda Shakira na Vogue, já tinha ouvido falar dela, mas nunca tinha visto ela assim pessoalmente. Também já tinha ouvido falar de outras como Cleo Balestar, só que eram lendas da cidade e eu também não frequentava boates. E o palco delas eram as boates. Então assim, também tinha isso, que eu não frequentava as boates para conhecê-las. Aí, em 2015, eu comecei 2014 para 2015 eu comecei a assistir RuPaul's Drag Race na Netflix. E aí, do nada, eu abri, né, lá, aquele programa que era um reality show, que aparentemente não tinha nada que me empolgasse muito, mas eu disse, vou assistir. Vai que, né, tem alguma coisa de interessante nesse programa. E aí acabou que Drag Race acabou me inspirando muito, porque eu comecei a ver todas aquelas drags ali e eu disse, que massa que isso existe, que massa. Então é assim que é ser drag queen, é assim que é você se dedicar para fazer essa maquiagem, esses cabelos, esses figurinos. E em cada episódio que elas faziam, era um novo desafio de você estimular a criatividade. E eu, como já era estudante de publicidade, aquilo fazia muito sentido para mim, porque eu queria estimular minha criatividade. Então, tinham vários desafios ali que me faziam pensar muito naquele programa. E eu assistia todos, adorava, achava aquilo tudo sensacional. Bom, até o momento eu não conhecia nenhuma drag, então eu disse, vou começar a frequentar ambientes em que eu possa ver que essas drag queens, elas existem. Aí eu, né, comecei a frequentar primeiramente o Casa Nova aqui em Natal, foi onde eu vi pela primeira vez na vida uma drag queen, que foi a Ciara Leglan. Eu vi ela lá, tipo, vestida como se fosse uma representação de Lady Gaga em telefone, com latas de refrigerante na cabeça, enrolados como se fossem bobs, e uma jaqueta preta, e eu fiquei de boca aberta com aquilo. Eu nunca tinha visto uma drag, tipo, como ela é linda. Ela brilhava ao redor de várias outras pessoas ali. E aí, eu fiquei encantado mais ainda, até que, bom, o tempo se passou um pouquinho, eu continuei assistindo Drag Race, desde a primeira temporada, pelo menos até a quinta, sexta temporada, e aí meio que bateu uma vontade de querer fazer aquilo também. A Pietra Ferrari, ela surgiu de uma necessidade, acreditem, uma necessidade, porque só há uma coisa que substitui o talento, chama-se necessidade. E eu vinha numa trajetória de dançarino de banda, né, de bailarino de banda, enfim. Até que uma necessidade me fez voltar para Natal, porque eu precisei ir para outros estados, acreditando nesse sonho. Mas chegando aqui em Natal, eu me deparei com outra realidade, que eu não tinha estudos, né, se eu não me engano, eu tinha entre 7ª série, o máximo, 8ª série, e a necessidade fez com que realmente eu reavaliasse a minha vida. Então, quando eu cheguei aqui em Natal, eu fui convidada por um grande amigo meu que está até hoje no meu coração, chamado Eli Lucas. O Eli Lucas disse, Pietra, tem como eu te maquiar hoje? Porque vai ter um grande desfile, né? Há uma parada gay em Natal. E o Eli pegou e me maquiou. E foi a primeira vez que eu subi no palco, né? Eu já vinha, como eu disse a vocês, eu tinha acabado de chegar de outro estado, porque eu fui em busca de um sonho e acabei não conquistando esse sonho. E quando eu subi no palco, adivinhe quem foi que ganhou como? A drag, a transformista mais linda de Natal, na parada gay de Natal. Adivinha aí, vai. Eu. A maior conquista que
eu pude ter nesses meus 2 anos de drag foi o concurso que eu participei da festa Hillary, da drag Hillary, que é a festa dela, que é o Fight Queens, que eu participei em janeiro deste ano e conquistei, ganhei, né, na verdade, o concurso. E foi uma realização de um sonho que eu sempre tive vontade de participar de qualquer concurso de drag que viesse a acontecer aqui em Natal. Eu sempre quis participar de algum. E quando surgiu a oportunidade de participar da festa Hillary, do Fight Queens, eu me inscrevi. Aí fiquei no processo de seleção para saber qual era a drag que ia poder competir. Aí passei no processo de seleção e participei do concurso e eu me dediquei muito. Eu trabalho numa conveniência da minha prima e lá na conveniência mesmo eu ficava bordando minha roupa. Nesses mais de 30 anos de trabalho, eu não tinha como enumerar aqui as conquistas, as coisas que foram mais significativas, mas teve coisas tipo, eu sou apresentadora do carnaval há 26 anos, do carnaval da prefeitura, ali o Carnaval das Quengas, do Polo Petrópolis, do Polo Centro Histórico, desculpe, e acho que esse foi muito legal. Eu acho que ter participado do Altas Horas, que eu gravei em Fernando de Noronha, também foi um marco. Ter feito Pânico, essas coisas que a gente imagina que a gente não vai fazer e que não vai chegar até a gente. E eu acho que ter voltado ao teatro também. Eu acho que eu sou apaixonada pelo teatro, assim, bem mais do que a noite, do que essas coisas tudo. Eu gosto da magia, daquela coisa do ensaio e tudo. Então ter feito grandes espetáculos, ter participado de um espetáculo que tinha 56 artistas e só eu de drag queen. O resto eram bailarinos, cantores e atores. Foi uma coisa muito significativa. Eu acho que tá há 23 anos trabalhando numa coisa, é uma coisa muito emblemática. Na mesma casa, eu trabalho na mesma casa há 23 anos, com registro em carteira, então eu acho que isso é uma coisa muito emblemática também. Quando eu comecei a fazer drag, as pessoas já vieram com uma imagem de que a Hillary era tão polida porque eu passei tanto tempo planejando como ela ia ser, como que ela ia sair perfeita para o público, que aí ela realmente saiu perfeita pela primeira vez na rua. Mas assim, a primeira vez que a Hillary saiu em público, eu fui para um evento, uma baladinha, que eu saí no Casa Nova, e aí eu disse, não, vou então para sair nesse dia, porque esse dia vai ser babado. E assim aconteceu. As pessoas ficavam de boca aberta. Quem era aquela drag que tá ali, toda deslumbrante, com a maquiagem que eles diziam no começo polida? Sempre disseram que minha maquiagem era polida. Mas também, meu amor, depois de passar 1 ano e meio quase treinando maquiagem antes de sair de casa, não é possível que eu tivesse o mínimo de beleza na cara, né? Something's pulling me away from you, Jesus is my virtue, and Judas is the demon I cling to. There will be blood, one for your life, E a criação do meu personagem, ele é um personagem que ele foi criado em cima do público. Né, eu sempre trabalhei com show, fazia performance, mas eu sempre tinha uma interação muito grande com o público, aquela parte de fazer brincadeira, de deixar as pessoas mais à vontade. Então eu acho que esse foi o diferencial da minha época. Os meninos que aparecem hoje, eles já vêm com referência de boate, da noite, dessas coisas. Eles não vêm com referência de teatro e de tempo de humor, essas coisas que a gente aprende no teatro mesmo. Eles são mais fruto da própria noite. Eles são meninos que se montaram de drags e foram pra balada se divertir e depois estavam lá performando ou tocando, cada um no seu segmento, mas assim, bem diferenciado do que eu faço na noite. Eu sempre fui apaixonado, depois que eu conheci a arte drag,
pelo bate-cabelo, né? Que é bem dragzona, que é um olhão, uma sobrancelha fina, que é daquela época mesmo, que a sobrancelha é bem fininha e é um tipo de drag que é o dragão mesmo, eu acho que é o drag raiz, que é o bate-cabelo. Então, eu amava assistir as drags de lá de São Paulo e daqui de Natal mesmo, fazendo as performances de bate-cabelo, e elas estão num estilo bem transformada mesmo, que a pessoa nem reconhece ela quando tá desmontada. Então eu fui pensando nisso, eu gosto disso, mas também a gente chama hoje em dia de drag CDzinha, que é a que tá mais que meio que assim na moda, que é tipo bem maquiagem assim normal de mulher, do dia a dia, só que às vezes eu tento fazer bem dragzão, porque é uma cultura bem antiga e que eu amo muito, que eu dou o maior valor às drags que iniciaram, que a percussora do bate-cabelo é a Márcia Pantera, daqui do Brasil. Ela que iniciou tudo isso ao bate-cabelo aqui. E eu gosto desse estilo de dragzão mesmo, de drag raiz. E a minha identidade é essa. Like it's plotting and scheming, laying odds that he's gonna lose. He's gonna need the strength that comes from you. A woman's got the strength, a woman's got the power. Keep a man up, never let him down. Yeah. Love him, squeeze him, hold him in your arms. Now believe in him. Woman's got the strength, woman's got the power. No cenário local, a gente encontra ainda muitos obstáculos para a gente poder mostrar nosso trabalho, né? Mas eu entendo que também tudo isso também é fruto de um passado, né? De um passado de artistas que procuraram não estudar, que procuraram não praticar, entende? Porque tudo é a questão de prática. Você tem que praticar para você ser bom naquilo, não é verdade? Então você tem que praticar, você tem que se respeitar, procurar evoluir como ser humano. Mas hoje em dia Natal está bem escassa de oportunidades, né? Antes a gente ainda tinha algumas boates, a gente ainda tinha alguns bares que aceitavam a gente, algumas saunas, né? E hoje está muito mais restrito. Eu até costumo dizer que hoje no mercado, devido a essa pandemia, só vão ficar os melhores, ou só vão ficar os mais audaciosos. Coragem pra dizer, pra fazer, sem se arrepender. Se me desafio e quero ver você vencer. Se acha que essa areia toda serve pra você, vou te dizer logo que eu vou pra valer. Tem que ver tudo que eu vou dizer. Tem que ter ação. Fazer um comparativo do cenário de shows de hoje com a época que eu comecei é quase que impossível, assim, não dá pra você fazer porque, tipo,
Nós tínhamos uma história onde a noite circulava em torno do show, dos artistas, dos transformistas, das drag queens. As festas de boates eram feitas porque estava trazendo o artista tal, tipo, vou trazer Nani People. O pessoal ia pra boate naquele horário, esperava a entrada do artista, coisa que hoje não tem mais. Hoje em dia eu vejo muito descartável o artista na noite, assim. Ele tá ali, tá. Se não tiver também, não tá. As casas não dão o valor que o artista merece. O artista, em contrapartida, também estupra sua arte, né? Porque é um menino que bota uma peruca e vai pro meio da boate ficar pulando e fazendo tudo de graça. Então o dono de casa que não tem o mal, é porque sempre se existe o mal contratado, é porque existe o mal contratante. E o dono de casa, ele diz assim, pra que eu vou pagar a fulana de tal pra vir aqui, se essa fulana tá entrando aqui fazendo tudo isso só porque eu tô dando a entrada dela free e tantas doses. Então o artista também é culpado dessa prostituição da arte que a gente vê hoje. Tanto é que a gente vê a noite completamente desgastada. Não tem mais mercado de trabalho para artista na noite. E não é só na Noite Potiguar, no Brasil inteiro isso acontece. As grandes capitais conseguem manter mais. Aqui do lado, o Recife consegue manter porque eles têm uma história de teatro muito forte com os artistas. Então eles são muito ligados a isso. Mas aqui em Natal mesmo, você não vê... Eu, pelo menos, não vislumbro grandes mudanças, e eu também não acho que é por causa da pandemia. Eu acho que já estava desgastado mesmo, as casas já não valorizavam, e os artistas, os bons, foram parando, porque começaram a encontrar outros segmentos de trabalho, e os que foram aparecendo, alguns bons, outros nem tantos, outros péssimos, e ficou muito difícil de você fazer uma filtragem e dizer se a noite, o que falta para a noite, porque falta muita coisa, falta da parte dos empresários como falta da parte artística também. Quando eu ainda queria ser drag queen e eu não tinha começado a fazer a Hillary, o cenário drag natalense ele era muito maior. Existiam muitas outras drag queens, na verdade já foi, bem mais das antigas, tipo há 15, 20 anos atrás. Existiam muitas drag queens aqui na cidade. E aí meio que houve um hiato dessa cultura drag, até que se cresceu novamente quando as bichas novinhas começaram a assistir Drag Race. E aí em 2015, nossa, era o auge, tinham muitas drags. Não foi à toa que eu comecei a ver muitas ali nas boates. A Ciara Leglan foi a primeira, depois Kaya Conk, depois vieram tantas outras aí que me inspiraram, né, a começar a fazer drag. Só que aí, de 2015 pra cá, isso foi entrando em declínio. Só ficou mesmo no cenário drag poucas. Eu acredito que, em sua maioria, as que realmente trabalhavam como drag queen, né? Eu surgi lá em 2018, trabalhando como drag, não era pura diversão. Então tô até hoje aqui. Natal não tem muitas oportunidades para drag, principalmente para as que começam. Para as drag que começam agora, sempre tem que dobrar, tem que sempre estar ali nas festas, mostrando que você tá começando, mostrando seu trabalho. E em Natal, principalmente de produtores de festa, assim, eu vou entrar bem numa parte bem crítica, porque às vezes os produtores nos procuram e perguntam nosso cachê, a gente diz tanto valor, e eles tá certo, e depois eles procuram e pedem pra gente fazer desconto, mas eles sempre querem que a gente esteja impecável, quer que a gente esteja sempre com cabelo novo, com a maquiagem belíssima, com um look que você ainda não tenha usado. E ele sempre quer o melhor da gente, mas na hora quando chega para pagar, às vezes eles oferecem R$50. E isso desmotiva a gente que tá ali insistindo, gastando dinheiro, gastando tempo, gastando em maquiagem, comprando coisas boas pra gente fazer o nosso trabalho. E quando chega na parte do financeiro, eles, a maioria deles não
não valorizam. E às vezes eles valorizam as que já estão na mídia aí. A gente sabe que elas começaram do jeito que a gente começou, mas às vezes eles valorizam as drags de fora para trazer para cá e não valorizam as que tem aqui em Natal, que são tão boas quanto elas também. Eu nunca imaginei, na vida, nunca, que uma drag queen chegaria a um posto de ter a sua foto, a sua imagem numa latinha de Coca-Cola. Gente, para tudo, eu fiquei congelada. Parecia que eu estava no Polo Norte ou Polo Sul, porque eu fiquei assim em êxtase. Como a gente melhorou, o século XXI realmente chegou, né, com a era Pablo Vittar. A Pablo Vittar, ela teve uma luz muito grande, ela teve uma representatividade muito grande. Eu já estive com ela no show dela, que ela teve aqui em Natal. Que mulher de luz, gente, que mulher de luz. Eu nunca imaginei que uma drag queen ia representar tão bem lá fora, né? Hoje respeitada como uma das maiores do mundo. Pablo Vittar, nossa queridíssima aqui brasileira. Também temos a Glória Groove. Gente, que talento é a Glória Groove, que simpatia, já entrevistei ela. E que simpatia, gente, que amor, que educação e que talento. Então são portas que estão se abrindo, sabe? Eu acho que são culturas que a gente está experimentando. Uma reflexão? Pode ser. Estudem, porque quem quer ser drag, meu amor, tem que estudar. Porque assim, eu vejo muita drag querendo, muitas pessoas querendo ser drag, mas tipo com preguiça de saber como que faz um penteado desse, como que anda num salto, como que se aprende a se maquiar, costurar e tipo, tudo tem de forma muito gratuita na internet pra gente assistir. O próprio programa Drag Race, onde eu aprendi tudo, eu acho que é um ótimo referencial pra gente. Então assim, eu acho que a melhor dica pra mim, e outra, pra quem não quer ser drag, mas que quer conhecer mais a arte, é assim, aprender a conhecer realmente a arte, vertentes culturais diferentes, entender que a gente faz parte da cultura. A gente é a cultura. Em todo mundo você vai encontrar uma drag queen. Então você tem drags nordestinas, você tem drags sulistas, você tem drags, cada uma numa região do Brasil de um estilo diferente, com referencial local e cultural e artístico. E você encontrar essa diversidade é muito bom. Nosso país é um país diverso. Entender que a gente é artista, que a gente precisa ser valorizada, a gente precisa sim do aqué, que é o dinheiro, entendeu? E que é o principal ganha-pão de muitas, entendeu? Assim, é entender que é o nosso trabalho. Ser drag é o nosso trabalho, não é só diversão na maioria dos casos. E também é isso. Aplausos para eu mesma, Hillary Hilton. Bem, gente, já é bem tradicional, todo mundo sabe que eu sempre terminei eu não gosto de chamar show, eu faço espetáculo, né? Eu sempre terminei com palavras de motivação, com mensagens. Então eu sempre eu usava frases ou textos ou historinhas que eu contava. E tinha uma que eu conto até hoje, que todo mundo pede para contar de novo, que é a história da menina feia. Morava numa cidade duas meninas, uma muito bonita e uma muito feia. A menina bonita andava, ninguém dizia nada. A feia, onde passava, as pessoas diziam, você é feia. Mas ela andava e continuava, ela tinha uma meta. E quando você tem uma meta, você não desiste. E ela andava, dobrava uma rua e as pessoas diziam, você é muito feia. E ela, confiante, continuava. Um dia ela dobrou a esquina e viu uma menina com uma caixa de vidro na mão e a menina era simplesmente linda. Ela parou, perguntou à menina, como você faz para ser tão bonita? A menina disse, todos os meus segredos de beleza estão nessa caixa de vidro. A menina feia, muito esperta, pediu um copo com água. Enquanto a menina bonita foi buscar água, a menina feia e a caixa de vidro sumiu. Nunca mais se ouviu falar na menina feia. Moral da história, ser feia não é feio. Feio é ter o vício feio de querer o que é dos outros. Quando vocês chegaram aqui, muitos não me conheciam, mas ao sair, jamais vou me esquecer. Shakira Kilochana é meu nome e me vestir de mulher é só o meu trabalho. A mensagem que eu deixo para as que estão começando e para mim mesmo é persista. Pode parecer até clichê, mas é persistir, nunca desistir e acreditar sempre no que você quer
no trabalho que você quer realizar, você persistir mesmo e não desistir por qualquer coisa que aconteça, que venha acontecer, que tem muitas pedras, muita gente vão lhe criticar. Principalmente era uma comunidade que não era para criticar outra pessoa, que é a nossa comunidade mesmo LGBTQIA+, que a gente tem um público LGBTQIA+, sempre é o público rígido. Eles sempre, às vezes, estão torcendo para que aconteça o pior e não o melhor no seu show. Então, que vocês peguem essas energias ruins e transformem em energias boas, para que você consiga chegar lá na frente e dizer: eu consegui e eu não desisti por qualquer coisinha que me aconteceu, para a gente se servir de inspiração mesmo para as que vão começar, para as que estão deixando. E é isso, é para não desistir da sua arte, do que você quer fazer, por causa de seu ninguém. Só você sabe da sua vivência, só você sabe do que você passa, só você sabe do que você quer. Então, persista, acredite em que vocês quiserem, acredite em Deus, acredite no universo, acredite, não importa a crença que vocês tenham, mas acredite que tudo vai dar certo. E como um dia tá dando certo pra mim, pode dar certo pra você também. E é isso mesmo que eu levo pra minha vida. Persistam e nunca desistam. Cada ser humano, ele se coloca em pé apoiado nas suas próprias convicções. Mas quando eles se expõem, eles querem revelar o melhor de si mesmo. Mas entre erros e acertos e egos, ou enobrecemos a moral, ou renunciamos ao amor próprio, sem fazer de sua coragem uma virtude. Cada um aqui é mais um na humanidade, diferenciado pela história que cada ser constrói, mas registrando sua passagem para essa linda novela exibida em horário nobre da vida real. Sabe por quê? Porque somos todos personagens, marionetes das leis que nos regem, mas somos donos dos nossos próprios desejos. Também conta minha fábula, e eu digo que eu não preciso de nada, que minha própria vida me basta, porque eu não quero ser escrava nem da minha força e nem da minha fraqueza. Eu massageio o meu ego com um pouco de luxo, mas o meu objetivo é me libertar dele e não alimentá-lo, porque eu não quero ter minha alegria amputada ou ferida. A simplicidade é a virtude dos sábios. Já a sabedoria é a virtude dos santos. Mas já a tolerância é saber que nós não somos nem sábios e nem santos. Esse é mais um capítulo que privilegia a arte e meu amor ao próximo. Porque afinal de contas, com vocês tudo é alegria, mas sem vocês eu nem aqui estaria. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
ma vie, car mes jours aujourd'hui, ça commence avec toi. O Arruda respeita muito a mulher, então quando passa de Arruda para Danusa é aquela coisa, passa a mesma incumbência do respeito que eu tenho pela mulher de fazer um personagem feminino e ter a responsabilidade de não fazer nada para denegrir a imagem da mulher, jamais, né? Porque eu faço sucesso com o personagem feminino. Então eu tenho muito cuidado com isso, de não fazer... Claro que é um pouco a caricatura do outro lado da mulher, como seria também do lado do homem, mas eu sempre, como digo, com respeito, que o respeito para ser respeitado. Então, que a Danusa é mais danada, a Danusa não leva desaforo para casa, mas o Arruda não, eu sou meio... Aliás, eu não, é ele é que é meio na dele, assim, eu sou mais comedido com as coisas, mas a Danusa não, se disser, escuta. Eu vou. Geralmente quem chega e se aproxima da Danusa são as mulheres por conta daquela história de querer ver os peitos. Ah, ela chega, ai Danusa, eu queria ter esse peito desse tamanho, mulher não sei o que lá, e não sei o que. E tem umas que dizem umas coisas assim, cabeluda. O grande momento da Danusa foi essa coisa da empatia com o público infantil, que ninguém esperava, foi esse público infantil por essa coisa. A drag queen é um palhaço dessa nova década, tudo, de ser aquela coisa de exuberante, colorida, isso é uma coisa que alegra no mundo infantil. E as crianças chegam pra mim, que às vezes eu me sinto assim, a Xuxinha, a Xuxanusa. Porque os meninos chegam e ficam assim, eu quero tirar foto, porque agora veio essa praga de telefone que bate fotografia. Menino, olha, esse evento que eu fui, eu tava lá cansado de fazer, oi, vai pra cá, com o menino assim abraçando, e tem às vezes um menino assim, isso aqui é o quê? Eu disse, isso aqui é um peito. Mas você é homem ou mulher? Eu digo, sou artista. No passado eu fazia um trabalho na Urbana, na empresa de lixo, né, que era coisa da reciclagem. E eu fiz pra Mãe Luísa com um vestido todo feito de bala, de papel de balas. De papel de bala, e os meninos ficaram assim loucos, né? E vinha e começaram a levantar o vestido.